Graça e paz, irmão. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor pela sua presença hoje, aqui em nosso meio. Que Deus continue falando aos nossos corações. Esteja atento, seja atenta ao falar de Deus no seu coração nesta noite. Não deixe escapar nada, porque Deus continua falando em todos os momentos. Senhor, eterno Deus, nesse momento, Senhor, eu coloco diante de Ti para ser usado, Senhor, para ser usado como canal da Tua palavra, da Tua bênção, Senhor. Eu não fale nada que venha do meu desejo, nada de mim, Senhor. Mas seja o que Tu queres para cada um de nós. E que essa mensagem possa penetrar em todos os corações. Que ela possa ser praticada em nome de Jesus. Amém. A missão que nos move. Quem não sabe, o tema deste ano, das nossas igrejas missionárias do Brasil, é este: a missão que nos move, da mesa de casa aos confins da terra. Obrigado para quem trouxe água. A missão que nos move, da mesa de casa aos confins da terra. Eu quero focar nessa primeira parte desse tema, a missão que nos move. Porque quando nós falamos sobre missão, o que nos move? Temos que pensar quais as atitudes, quais as atividades que nós, cristãos, efetuamos para levar a mensagem para as pessoas. Devemos ver o que nós temos feito para que as pessoas conheçam o Evangelho, para que as pessoas conheçam a palavra de salvação que é em Cristo. E essa missão, essa atividade, será que elas estão fazendo o seu papel? De mover? De que você tenha uma motivação, um crescimento espiritual, uma evolução na vida cristã. Porque tudo bem levar a palavra do Senhor aonde quer que você esteja. Mas se para ter essa palavra enviada, para fazer isso, será que as suas atividades que você tem feito tem realmente te motivado? Tem realmente te levado a um crescimento espiritual? Existe sim a necessidade. Existe sim a necessidade de levar a palavra, o Evangelho aos necessitados. Mas temos que ter essa motivação de não só levar, mas também edificar a igreja. E colocar em prática o que é ser igreja. Meu falecido sogro, o pastor Celestino, ele falava: o jovem motivado sobe até em poste. Sim, é sério. Só que isso literalmente demonstra o quê? E muitas vezes temos tido atitudes, temos dificuldade de identificar ou descobrir quais são as nossas verdadeiras motivações.
que realmente te leva a fazer para ser motivado? Qual tem sido a sua motivação? Alô? O que realmente tem te movido? Ou pelo menos deveria te mover. E quando nós, de certa forma, direcionamos de forma errada as nossas motivações, realmente iremos fazer coisas desnecessárias, como subir no poste. Quero ler um texto da Palavra de Deus, de uma das cartas de Paulo, para que eu e você, sim, você mesmo, possa identificar qual deve ser a sua motivação. Abra sua Bíblia lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 12. Primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 2, os 9 a 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhe anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Amém. Esse texto me leva, então, a esse primeiro ponto de motivação. Esforçados, que nós sejamos esforçados. Podemos ver aí no verso 9 desse texto, que o objetivo de Paulo era o quê? Anunciar as boas novas de Deus. Era pregar o Evangelho, comunicar que o relacionamento com Cristo é o único caminho que nos leva à salvação. Só que para chegar a isso, ele precisava ter sustento. Precisa se alimentar, precisa se locomover, tudo mais. Para se manter naquela cidade, naquela igreja. Uma igreja que não tinha muitas condições financeiras para sustentá-lo. Ele teve então que fazer o quê? Arregaçar as mangas, trabalhar no serviço secular. Ele teve que levantar o seu próprio sustento. Ele diz noite e dia trabalhando, se esforçando para quê? Para que o evangelho de Cristo chegasse naquela cidade, se expandisse naquela cidade, para que o evangelho de Cristo fosse pregado, a palavra de salvação chegasse às pessoas daquela cidade. Nós, assim como Paulo, temos que nos mover nesse sentido, com esse objetivo de pregar o evangelho às pessoas, à nossa volta, no meio da nossa comunidade,
com os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos entes queridos. Precisamos fazer isso com que levar o Evangelho para que eles conheçam a salvação. Saia da escuridão do pecado e entre para a maravilhosa luz de Cristo. Nós devemos fazer isso também. Paulo trabalhou para pregar o Evangelho ali no meio secular. É que hoje, o que hoje muitos pastores e ministros fazem, são bivocacionados. Ele não media esforços para cumprir a sua missão. Ele foi sempre à frente. Nós também devemos desejar fazer isso. Nos esforçar ao máximo para cumprir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. Se Deus colocou na sua mão, faça. Ouvi um testemunho uma vez de um pastor que ele falava: se Deus me mostrar alguma coisa que eu tenho que fazer na igreja, eu tenho que ir lá e faço. Ah, eu vi o chão da igreja sujo, vou lá e faço. O pastor falando: ô pastor, mas você não tem que fazer isso, pastor, eu vou chamar o irmão para... Não. Se Deus me mostrou, é porque Ele quer que eu faça. E se Deus te mostrar uma necessidade na igreja, é porque Ele quer que você faça. E não que você aponte: olha, o irmão tal não fez isso, o irmão fulano não fez aquilo. Não. Você vê uma necessidade na igreja, é que Deus te mostrou, porque quer que você faça. É difícil? Alô? Muito. Muito. Muitas vezes, dá vontade de desistir, dá vontade de voltar atrás, dá vontade de falar assim: ah, não quero fazer isso mais não, quero fazer outra coisa. Mas guarde contigo algo que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Não está no telão, né? Está no telão. Ah, tá. Ah, o pastor colocou no telão. Ah, muito bem. Portanto, amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo. Pois vocês sabem, nada que vocês fizerem para o Senhor é em vão, é inútil. Guarde isso. E vem então o segundo ponto. Segunda qualidade que nós devemos ter como motivação. Sejam dedicados. Dedicados. A primeira parte do verso 10 refere-se à dedicação de Paulo para com Deus. É uma dedicação vertical. Aí, na tradução, a palavra utilizada no grego é ósios, quer dizer piedade, santidade. Descreve como a pessoa deve ser para com Deus, como ela deve ser com Deus. Isso fala a relação que Paulo tinha para com Deus. Quando falamos de piedade, tem a ver com uma vida de santidade, de pureza, de fidelidade com Deus. É como eu disse, essa piedade é vertical. Você, Deus. Ou seja, a nossa motivação deve ser pautada numa vida
dedicação a Deus. É um comprometimento real com Deus. Olha bem, eu já preguei sobre isso. Estamos falando de comprometimento, não de compromisso. Que compromisso? Você marca. O relógio até desperta. Já viu, ó, domingo, 7 horas da noite, estou lá na igreja. É um compromisso. Agora, quando é comprometimento, você está ali disposto a fazer o que o Senhor te coloca a fazer. Uma vida pautada em fazer realmente toda a vontade de Deus. Hoje eu recebi um post nas redes sociais. E olha, que dificilmente eu assisto o que me mandam. Independente de quem mandou, independente do que mandaram, independente, dificilmente eu vejo. Minha esposa é prova disso. Ela me manda pelo menos 15 posts por semana. Mas hoje, por um acaso, aquele post me chamou a atenção. Eu não tenho motivação para essas coisas, tá vendo? Mas dizia algo super interessante. De como será a nossa vida lá no céu. Como será a nossa vida lá no céu? Tá certo que... Bom, quantos aqui já desejaram saber como vai ser lá no céu? Olha Deus, já teve esse desejo, né? Como será que vai ser? Será que vai ser assim? Será que eu vou lembrar das pessoas? Será que... Várias coisas que podemos perguntar sobre como será lá no céu. Só que o que acontece? A Bíblia diz que nada que o homem possa imaginar chega próximo do que Deus tem preparado lá no céu para nós. Nada. Não temos como imaginar. Só que a Bíblia relata um pouquinho. E justamente esse post citava um texto da palavra de Deus, que está em Apocalipse 22, 3. Acho que nem precisa abrir. Eu só vou citar o que diz. E os servos o servirão. No céu, somente os servos o servirão. Ou seja, somente os que hoje são servos é que vão ter uma vida com Deus lá no céu. Deveríamos então dedicar as nossas vidas, sermos servos do Senhor aqui, estarmos prontos, comprometidos com a obra do Senhor. Você tem se disponibilizado na obra do Senhor? Você tem feito o seu papel na obra do Senhor? Eu não estou falando de ser pastor, de ser ministro. Não. Eu estou falando de ter uma vida de dedicação voluntária para fazer a obra do Senhor devidamente. A Bíblia diz: poucos são ceifeiros. Poucos são aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor.
Uma coisa que eu também não faço, dificilmente eu faço, é contar meu sonho. Contar meus sonhos. Mas venha calhar um sonho que eu tive. Eu sonhei aqui tinha um quadro na frente, há um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo atrás, de recados, alguma coisa assim, né? Ah, bastante tempo atrás, né? Tá. Bom. E nesse quadro, o Senhor me mostrou, escrito assim: precisa-se de voluntários. Precisa-se de voluntários. A obra está sempre precisando de pessoas para trabalhar para o Senhor. Inclusive, eu vou até fazer um convite. Você tem desejo, realmente, desejo de entrar para o ministério, ministério de música, vir aqui à frente ministrar para o Senhor. Não fique com isso preso para você. Vem, fala comigo, fala com a Aline, que é líder do Ministério de Música. Nós vamos ver os passos que você precisa fazer para chegar a isso. E isso serve para qualquer ministério. Mesmo aqueles que ainda não existem. Sim. De repente você enxerga uma necessidade na igreja, não é suprida por ninguém. Você acha que você consegue começar a suprir essa necessidade? Vem, fala comigo. Fala com a Gislaine, que é líder de ministérios. Assim, o que acontece? Você pode começar a fazer a obra do Senhor. Fecha parênteses. Terceiro ponto. Ser honestos. Sim, isso na segunda parte do verso 10 refere-se à honestidade ou ser justo. Como traz outra tradução, o termo grego usado ali é dikaios, que indica o dever para com os homens. Sobre cada um, seu relacionamento, o dever que nós temos que ter com os que estão à nossa volta. Isso também fala de uma relação que nós devemos ter conosco. Porque quando nós deixamos de ser honestos, nós estamos prejudicando também as nossas vidas. Paulo era um homem íntegro, inteiro e sem dupla face. Não havia brechas no escudo da sua fé, seu ministério. Não havia áreas escuras, seu caráter. Ele podia viver em paz, sua própria consciência. Tinha sua consciência limpa. Assim também devemos ser eu e você. Sim, você mesmo. Precisamos ser exemplos de integridade para os que nos rodeiam, para os que estão à nossa volta. Sem mentiras, sem engano, sem falsidade. Nós, como servos do Senhor, devemos exalar honestidade. A gente nem mesmo abrir a boca e as pessoas já perceberem que nós somos honestos. Por quê? Porque quem confiará em nós que estamos trazendo palavras reais de salvação se nós lá fora demonstrarmos que não somos honestos? Como as pessoas vão acreditar em nós? Como? Sendo confundido com ladrões, corruptos, com desonestos. Ninguém, absolutamente ninguém, te dará
atenção você continuar dessa forma. E isso leva ao quarto ponto. Irrepreensíveis. Isso está, apesar de anotado no parte B, a parte C do verso. E a palavra grega utilizada para irrepreensíveis é amempsos. E descreve o quê? Tem que ter um reflexo, tem a ver com o teu reflexo público. Ou seja, como que você demonstra ser publicamente. Demonstra a relação que devemos ter com os outros. Paulo liga mesmo com os inimigos, odiando, acusando e até caluniando, com mentiras, com levianas acusações. Mas ele não tinha nada, absolutamente nada do que se envergonhar. Paulo era ali um obreiro irrepreensível. Tem muito a ver com como você é visto pelas pessoas que estão lá fora. Porque além da honestidade, além da pessoa justa que você tem que ser, você precisa demonstrar isso através dos seus relacionamentos. Você tem que demonstrar isso para as pessoas. Será que as pessoas têm visto você uma pessoa amável ou uma pessoa briguenta? Uma pessoa sincera ou uma pessoa falsa? Uma pessoa alegre ou uma pessoa emburrada? Uma pessoa agradável ou uma pessoa chata? Alô? É muitas. Muitas. Muitas vezes mesmo, achamos que somos uma coisa, somos outra totalmente inversa. Eu mesmo acho que sou muito chato e exigente. Será que eu deixo parecer isso? Às vezes sim, né? É ontem mesmo, né? Às vezes eu me pego, vendo o Espírito Santo me repreendendo muito quanto a isso. Preciso melhorar muito nesse quesito. Preciso buscar ser alguém irrepreensível. Quinto e último ponto. Modo digno. Veja que Paulo finaliza esse texto, reforçando através de diversas formas de ensino. Olha que é interessante. Diversas formas de ensino. Se você pegar lá, né, na parte 10, no verso 10, ele fala assim, ó. Olha, aconselhamos, incentivamos e insistimos. De mostrar e de demonstrar como eu e você devemos ter uma vida motivada no Senhor. Viver de modo digno de Deus. O termo aí digno, se eu falar balança, o que vem à sua cabeça?
Vamos lá, me ajuda aí, gente. Eu falo balança. Você logo vai pensar aquele coisa, pelo menos lá em casa tem uma balança culinária, né? Que você coloca o peso e daí aparece o número digitalmente lá, né? Certo? Agora, quem aqui... Aí tem aquelas balanças também, voltando um pouquinho no tempo, é aquelas balanças que mostra com um ponteiro, né? E não podia bater lá no fundo, né? Quando você vai ia na farmácia, porque hoje não. Ia na farmácia, o ponteiro não pode ir lá no fundo, porque senão é problemático. Tinha também aquelas. Só que mais antigamente ainda, aí eu já não é nem mais a minha época, sou da época do digital e tudo, né? Uhum. Mas o que acontece? Antigamente tinha aquela balança em que você colocava um determinado peso de um lado e você colocava a coisa do outro lado para ver se ela tinha o mesmo peso. O termo digno utilizado aqui por Paulo traz a ideia dessa balança. É você estar de um lado da balança, o seu peso de um lado da balança e Cristo do outro lado da balança. E você tem que ser digno do Senhor, é estar no mesmo peso de Cristo. Equilibrar a sua vida com Cristo. Ou seja, devemos ter a nossa vida equiparada com a vida de Cristo. De que forma? Em outra ocasião, Paulo diz à igreja de Coríntios: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Devemos ser imitadores. Ser um modo digno é ser imitador de Cristo. É viver como Cristo viveu, buscar ter uma vida de perfeição, uma vida de santidade. E isso não é da noite para o dia. Isso leva tempo. 5, 10, 15, estou falando de anos, 20, 30, uma vida inteira de processo de santidade nas nossas vidas, para estarmos mais próximos. E Paulo explica aqui que o alvo é levar o crente a essa maturidade espiritual. Os tessalonicenses deveriam atingir a plenitude da estatura de Cristo. Esse deve ser o motivo, a nossa motivação. O meu desejo é esse. Que a sua vida seja pautada nas motivações corretas. Que as suas atitudes levem a ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu costumo falar isso. Nós devemos ser hoje melhores do que éramos ontem. E amanhã melhores do que somos hoje. Dessa forma, nessa noite, comprometa-se em buscar motivações corretas com atitudes que realmente agreguem e edifiquem seu irmão. Nesse momento eu te desafio. Vamos ficar em pé. Nesse momento eu desafio a colocar diante do Senhor este comprometimento. Amém?